Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso módulo 1 de negócios digitais. E aqui a gente chega ao fim, mas vamos explanar aqui 4 princípios basilares para qualquer tipo de campanha de marketing digital. Me acompanhe aqui na minha tela. Aula 4, módulo 1, AIDA. É dessa forma que você está vendo mesmo, que se escreve AIDA. Aqui eu chamei o início da jornada de compra do seu cliente. Esse aqui são os passos, são conceitos antigos do marketing digital, mas que funcionam até hoje em dia. São os passos para que você possa estar vendendo seus serviços, são os passos para que você consiga ter uma métrica de como se portar diante de um post, da prestação de um serviço. Então, o primeiro passo seria chamar a atenção do seu cliente. Esse é um dos primeiros objetivos cruciais quando você resolve empreender. Por quê? Imagina você, hoje em dia, vou pegar você como exemplo. Você está ali todos os dias no Instagram, passando ali os stories, questões de segundos. Então, hoje em dia você precisa ter um conteúdo bom. Você precisa se portar de uma forma que vá chamar a atenção do seu cliente. E hoje é questão de segundos para você conseguir chamar a atenção do seu cliente. Então há necessidade de você produzir um conteúdo bom, de você produzir um conteúdo que vá chamar a atenção do seu cliente. Perfeito? O ponto 2, a partir do momento que você chama a atenção do seu cliente, você vai gerar o interesse. E muitas das vezes você precisa prender a atenção do seu cliente. Por quê? Ele gostou de um post seu ali. E no dia seguinte ele já está esperando um outro post da mesma forma que chamou a atenção dele, ou até melhor. Então você precisa ter essa dinâmica, constância e dinâmica de postar conteúdos que vão prender a atenção do seu cliente. Então você vai gerar o interesse no seu cliente. Muitas das vezes esse interesse ali você tem, sendo de uma forma bem otimista, de 1 a 2 dias para você conseguir prender a atenção do seu cliente. Mas ainda não é aquele seguidor assíduo, aquele cliente assíduo que vai acompanhar você todos os dias. Ele gerou, você chamou a atenção dele, gerou interesse em conhecer mais sobre o seu trabalho, mas não é ainda aquele cliente que vai acompanhar você todos os dias, mas tem um interesse e ele te segue de alguma forma. O passo 3 seria você gerar o desejo dentro do coração do seu cliente. Por que eu falo dentro do coração? Se você que é um marqueteiro não consegue atingir o desejo do coração do seu cliente, você está errando. Porque aí ele vai estar gerando o desejo na mente dele. E a partir do momento que ele começa a pensar com a razão, ele começa a pensar questão de valores, ele começa a pensar questão de se aquilo realmente vai ser bom para ele. Então, a partir do momento que você consegue se conectar, criar aquele rapport entre o emocional do seu cliente, vai se tornar mais fácil para você vender aquele produto dele, para ele, na verdade. Então, você precisa plantar esse desejo no coração da sua lead, da sua persona. Então, esse é um dos pontos cruciais para você conseguir desenvolver um contrato, na verdade, gerar um contrato para o seu escritório. Aqui você já teve noção de como é que funciona o mercado digital, você já sabe o que é marketing digital, você já sabe como é que funciona a questão dos consumidores, você já tem ideia que hoje não é mais só a rapaziada ali de 20, 18 anos que estão na internet, são pessoas mais velhas. Então, cada produto que você vai oferecer para o seu cliente, você precisa gerar o desejo a eles. A título de exemplo aqui, mais uma vez, eu trabalho com regularização de imóveis. Muitas dessas pessoas, os imóveis delas são oriundos de invasões. Eu não estou falando só do meu estado, mas em todos os lugares. Ou comprou ali aquele lote de terra ali, só tem um contrato de compra e venda e não tem um registro em cartório disso. Então, muito dos meus clientes que vieram por conta desses posts de regularização de imóveis, eu gerei o desejo neles. Qual foi esse desejo?
regularizar o seu imóvel, ter ali a sua matrícula, o seu nome na matrícula daquele imóvel, você ser proprietário daquilo, você sair da posse e ter ali a propriedade. Então, eu gerei o desejo dele, chamei a atenção dele e falei, ó, regularização de imóveis, beleza. Fiz o primeiro post, ele gostou, chamou a atenção dele. Fiz o segundo post, gerou interesse. Pô, isso aqui realmente, por exemplo, eu fiz um post sobre regularização de imóveis, depois eu falei dos benefícios de você ter um imóvel regularizado. Prendi a atenção dele, prendi o interesse dele em me seguir, em saber mais sobre regularização de imóveis. Depois, criei o desejo. Ó, você com imóvel regularizado, o seu imóvel, ele passa de, se o valor dele for de 100 mil, ele passa a valer 200 mil. Você pode deixar o seu imóvel como garantia em um financiamento em determinado banco. Você pode ter a documentação em mãos do seu imóvel. Então, gerei o desejo para os meus clientes. Depois disso, você deve partir no passo 4 para a ação. O que seria o passo 4? Seria justamente você ter já ali o domínio de quanto você vai oferecer os serviços ali para os seus clientes. Porque às vezes você faz post, o cliente chama atenção, você consegue chamar a atenção do seu cliente, ele entra em contato, ele tem interesse nos seus serviços, mas aí você começa a ficar com medo, será se eu cobrar X mil reais, ele vai achar caro? Não. Por quê? Porque você já demonstrou autoridade naquilo, então você já tem que ter a sua tabela de preços, tudo certinho, cronometrado, para quando o cliente chegar, você ter a segurança de repassar o valor dos seus honorários para você concluir esses serviços. Então você precisa ter esse botão de ação, onde o cliente você vai conseguir chamar a atenção do seu cliente, você vai prender a atenção do seu cliente, vai despertar aquele interesse, o desejo dele ter o seu imóvel regularizado. E o ponto 4, que é fazer com que ele contrate seus serviços em decorrência de toda a valoração que você ofertou ali para ele naquele momento. Só que aí, para você fazer essa ação, você precisa já estar com toda a descrição do que você vai precisar. Por exemplo, eu já tenho minha tabela de regularização, eu advogo em todo o Brasil. Goiânia é um valor, Mato Grosso é um valor, São Paulo é um valor. Então, isso já mostra para o cliente que eu domino aquela área e vai fazer com que ele se sinta mais seguro. Ainda mais se tratando de internet, você precisa passar segurança para os seus clientes. Então, aqui eu finalizo esse primeiro módulo, onde nós falamos sobre o AIDA, onde é despertar a atenção, onde é despertar o interesse, o desejo do seu cliente e criar um botão de ação para ele contratar os seus serviços. E para finalizar, quero agradecer a todos que me acompanharam aqui nesse primeiro módulo, mas eu quero deixar uma palavra. Quando você empreende no mercado digital, você vai encontrar muitas barreiras e principalmente pessoas negativas que vão querer te colocar para baixo, vão achar que você não tem futuro ou algo do tipo. Mas isso é comum. A questão é você não ligar para essas coisas e realmente focar no seu objetivo. Então, sempre vai ter aquelas pessoas preconceituosas a partir do momento que você gravar seus vídeos, a partir do momento que você oferecer os seus serviços nas redes sociais, você fazer suas lives, postar seus vídeos no YouTube, sempre vai ter aquelas pessoas que vão ter aquela dor de cotovelo, que queriam estar no seu lugar, mas não tem a coragem e nem a dinâmica para alcançar o que você já alcançou e vão querer rebaixar você de alguma forma. Então não caia nessa e lembre-se, a derrota sempre começa na mente e vamos rumo ao topo. Até mais, galera, e até o próximo módulo, né? Tchau, tchau.